Bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais um webinar da SIC. Vamos conversar sobre medição de vazão de produtos em esteiras transportadoras de diagnóstico sem contato, especificamente aí a linha Buxcan da SIC. Inicialmente, meu nome é Paulo Oliveira, eu sou gerente de produto dessa linha aqui no Brasil, represento esse produto no Brasil. Vamos iniciar aí a apresentação sobre os modelos Buxcan da SIC. Inicialmente, vamos começar sobre uma visão geral dos dois produtos que estão em destaque, o LMS 511, essa versão, em seguida o LMS 111, que vamos discutir todos os detalhes aí do princípio de funcionamento, suas diferenças, aplicações e todos os detalhes aí inerentes e recursos importantes de cada versão. Primeiramente, Buxcan. Alguns já conhecem os LMS da SIC, de outras aplicações como sistemas de anticolisão, sistemas de controle de áreas envolvendo segurança, que praticamente muda apenas a cor de cada versão. Então, temos versões aí em azul, aplicações indoor, e as versões amarela, aí, que é justamente aplicações de segurança. Basicamente, todas as versões MS, em termos de hardware, são as mesmas versões, mesmas características, princípio de funcionamento iguais. A diferença dos LMS 511 e 111, apelidados aí Buxcan, é justamente aí na questão do software agregado dentro dos sensores. Novas versões Buxcan têm um software especial que a gente destaca aqui como um sensor pronto para uso. Ou seja, ele foi desenvolvido para uma aplicação específica. Tem um software específico para uma aplicação dedicada, que é o que a gente vai conversar, detalhar mais para frente. Aqui já tem um primeiro tópico que foi desenvolvido nesse software dedicado. Medição de vazão volumétrica e mássica sem contato. Então, aqui já temos um grande diferencial desse sensor. Pelo fato dele ser um scanner, nós temos aí a característica de uma medição sem contato, utilizando os recursos do laser, com pré-tratamento aí para controle de vazão volumétrica e mássica sem contato. Além desse recurso principal, nós temos também monitoramento de correias sem contato. Esse monitoramento aí é justamente um plus que tem no sensor para auxiliar aplicações em correias transportadoras. Então, ou seja, além da principal medição, que é vazão em massa, nós temos condições de monitorar as correias com problemas aí que ocorrem durante os processos. Vamos detalhar um pouquinho mais para frente sobre os recursos. Função de compensação de compressão, são recursos importantes que tem nas duas versões, onde auxiliam principalmente a adequação de processos. Então, por exemplo, os sensores não estão preparados apenas para um tipo de produto, como por exemplo cavaco de madeira, ou cimento, ou areia, entre outros. Na verdade, são equipamentos versáteis, prontos aí para diversas aplicações, diversos produtos, e essa função de compensação auxilia justamente nesse ponto, ajudar justamente a adequar essa curva de trabalho. Vai detalhar mais para frente também. Monitoramento de borda de massa, mais um recurso que justamente está nessa parte de monitoramento de correia sem contato. É justamente esse ponto aí que a gente destaca como recursos importantes que estão adicionados nas versões. Também temos aí o cálculo integrado de centro de gravidade, é um recurso importante aí para um controle mais fino aí dos produtos a granel que passam nas correias transportadoras. Vamos detalhar um pouquinho mais para frente. Possui design robusto, a gente detalha aí nos 5 ecos. Vamos explicar o que significa esses 5 ecos.
para que ele serve. Estão também agregados aí nas duas versões. Monitoramento de borda de correia, mais um recurso similar ao monitoramento de borda, só que nesse caso é de massa e esse aqui é da própria correia. Então, são dois recursos importantes aí dos sensores. Grau de proteção IPM67, identificando aí sensores próprios indicados para trabalho outdoor. Falando um pouquinho sobre princípio de medição. São sensores baseados na medição do tempo de voo do laser, o famoso time of flight. Tá? Através desse princípio de funcionamento, é possível criar um contorno 2D que é calculado justamente a partir da transmissão e recepção do pulso do laser. Então, de forma dinâmica, a correia em movimento é gerado um contorno que vai se alterando conforme o padrão da massa que está na correia. Cada ponto é calculado justamente com uma altura equivalente de cada perfil aqui de trabalho. Esse retorno é justamente importante para ver a cada ponto eu tenho uma distância calculada entre o sensor e a correia, entre o sensor e a minha massa. Então, considerando um ângulo de 0,5, a gente consegue ter um pixel de retorno para cada ponto de sinal. Logicamente que para ter esse princípio de funcionamento, é necessário, primeiro, editar algumas coisas justamente na configuração do sensor, como a área de abertura do scanner, adequando a cada formato, a cada tamanho de largura, né? Principalmente formato. Sabemos aí que cada correia tem uma particularidade em termos de tamanho, em termos de formato. Esse ponto é importante justamente para a configuração inicial do sensor. Então, onde é configurado, onde é feito esse teaching, que é a calibração justamente da correia transportadora. Todo o processo de configuração, de calibração e até mesmo do próprio comissionamento é feito através do SOPAS. SOPAS é um software gratuito da SICK, que é possível ser baixado do próprio site, onde nós temos condições de conectar aí 90% dos sensores da SICK como um todo, tá? Incluindo o Bookscan. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o SOPAS mais para frente. Tá? Esse primeiro ponto, né, como base inicial de funcionamento, nós precisamos dar uma referência para o sensor justamente da correia, para justamente ele criar essa área de referência que ele está indicando no desenho. Então, ou seja, esse teaching é justamente para a gente calibrar o sensor a referência zero, ou seja, correia vazia, de preferência correia em movimento. Então, ou seja, em todos os processos eu vou ter que forçar o movimento da correia, o ciclo da correia sem produto, para dar essa referência inicial de calibração. Tá? Zero de produto, ou seja, zero volume, zero vazão. Tá? Então ele vai criar esse contorno. E por que correia em movimento? Então sabemos que cada correia tem sua particularidade. Algumas correias se esticam, se deformam conforme ela entra em operação. Importantíssima essa primeira referência sem produto e com a correia em movimento para se adequar da melhor forma possível. Segundo ponto, tendo essa primeira área de referência já pré-calibrada, ele consegue medir através da diferença das áreas. Então, ou seja, eu tenho uma área de referência, vou ter o produto passando a granel em tempo real, ele consegue fazer justamente a diferença das duas áreas e ele consegue ter a área medida. Okay? Basicamente é isso que ele faz em tempo real para ter o controle inicial aí de áreas. Tá? Esse é o primeiro ponto, um dos mais importantes aí no princípio de medição. A partir daí, pessoal, a gente já tem o cálculo de área,
Se o sensor tem controle dinâmico aí da velocidade da correia, ela é conhecida, então, logicamente, indicamos nesse momento aí o encoder. Temos aí no portfólio da SICK vários modelos que se adequam a vários tipos de processo, a vários padrões aí de instalações diferentes, né? Se adequam melhor a cada processo, né? Então, tendo a velocidade da correia, é possível calcular a vazão volumétrica através aí do input da velocidade. E, pessoal, então, temos a área, agora temos, né, o volume, a vazão volumétrica calculada. Alguns dados técnicos, pessoal, primeiramente aí da versão LMS 511, que é justamente a versão maior. Nós temos aí a versão fonte de luz infrared 905 nanômetros. Um detalhe importante, né? Classe do laser seguro para os olhos, já está em destaque aqui, né? Então a classe 1, ou seja, não temos riscos aí para condições aí de aplicação, instalação, onde envolve justamente o contato com os olhos, né? O porquê do infrared, que não é uma luz visível, né? Então, lembrando novamente, é um sensor que foi desenvolvido para aplicações outdoor. Então, não importa que a correia transportadora esteja no ambiente fechado ou no ambiente exposto à luz solar. Tá? Ele vai funcionar muito bem, justamente porque é um sensor que consegue compensar a luz espúria através da fonte infrared. Ou seja, foi escolhido 905 nanômetros justamente devido a aplicações outdoor. Frequência de varredura. Nós temos aí três opções configuráveis: 35 Hz, 50 Hz e 75 Hz. Por que é possível escolher essas três frequências no SOPAS também? Tá? Ou seja, tudo selecionado no SOPAS. 35 Hz é o valor que vem default de fábrica, ou seja, a primeira configuração, quando a gente liga o equipamento, vai estar em 35 Hz. E eu só vou ter que mudar para 50 ou 75 Hz quando eu percebo que a velocidade da minha correia é muito rápida. Tá? Então, ou seja, eu gostaria de ter uma velocidade de escaneamento mais rápida para compensar a velocidade rápida da minha correia. Então, eu consigo aumentar essa frequência de varredura e escaneamento do sensor. Nós temos uma abertura aí do scanner de 170, 190 graus. Dificilmente isso vai acontecer em qualquer tipo de processo. Então, uma abertura até grande aí para as aplicações convencionais. Mas isso mostra o quanto o sensor é versátil em termos de abertura de ângulos aí de processos diversos aí que a gente pode ter nessas aplicações. Tá? Como havia comentado anteriormente, nós temos aí um ângulo de abertura de 0,5 graus, então, ou seja, chamamos isso de resolução angular, de 0,5 graus. A gente pode imaginar, a cada 0,5 graus, nós temos um ponto aí de retorno de luz. Então vamos imaginar aí como se fosse um pixel de ponto que vai gerar um retorno para o sensor, a cada 0,5 graus. Isso também mostra o poder do escaneamento em nível de detalhismo na parte aí que a gente precisa justamente ser medida, que é o produto que está passando na correia. Tempo de resposta, nós temos três opções, que equivale às frequências, já faladas anteriormente, né? Então, logicamente, o tempo de resposta, 13, 20 e 30 milissegundos, equivalente a cada frequência pré-editada. Aquecedor interno, todas as versões têm, um sistema de aquecimento interno, temperatura ambiente operacional de menos 30 a 50 graus e grau de proteção IP67. Um detalhe importante em termos de alcance. Essa versão possibilita aí um alcance convencional aí de 20, 30, 40 metros até 80 metros. Tá? Então, logicamente, isso é influenciado diretamente na sua precisão. Então, quanto mais próximo, melhor vai ser o resultado
da precisão do sensor. Em termos de precisão, pessoal, nós temos aí em datasheet 3%, tá? Só que na prática, dependendo de uma boa instalação, que é algo que a gente vai conversar mais para frente, e um bom tratamento de curva de compensação, na prática é possível conseguir em torno aí de 0,5% a 1% de forma bem palpável e bem tranquila. A gente pode usar como referência em torno de 0,5% a 1% de precisão nessa versão LMS 511. Em relação aí a dados técnicos da versão LMS 111, a versão mais compacta, né, a versão menor do Bookscan, nós temos também a versão com infrared 905 nanômetros, apenas aí nesse caso duas frequências aí de varredura, tá? Mesma abertura angular aí de 190 graus, a mesma resolução de 0,5, duas velocidades aí de 20 e 40 milissegundos em termos de tempo de resposta, a mesma classe do laser, também tem aquecedor, mesma faixa de temperatura de trabalho e também IP67. Okay? Em relação à precisão desse sensor, um pouquinho inferior à versão anterior do LMS 1511. O LMS 111, estamos falando em torno aí, sim, de 3, 4% aí de precisão em relação a aplicações aí de processo. E um alcance inferior também em relação à versão anterior, nesse caso é em torno de 10 metros de alcance máximo. Pessoal, parte de comunicação, vou falar um pouquinho aí sobre o padrão aí de comunicação de ambas as versões. Então, primeiramente, o LMS 511, nós temos a conexão convencional, a transmissão TCP/IP, Ethernet. Né? Em destaque aqui o BAN100, é um módulo que é fornecido à parte, né, um acessório. Esse módulo aí fornece controle de entradas e saídas analógicas e possibilita uma instalação aí simples, facilmente habilitada aí pelo próprio SOPAS. Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre os recursos nessa interface direta via módulo analógico, que possibilita a comunicação direta via 4A20, né, através aí de PLC para uma automação convencional. Temos também a possibilidade aí já de interface direta RS232, 422 e 485, também possibilitando a interface via PLC e também via SOPAS, utilizando aí para comissionamento. Né? E logicamente que a gente não tem condições também apenas de trabalhar com BAN100. É possível utilizar o TCP/IP direto do PLC, trabalhando aí de uma forma diferente do 4A20. Ou seja, é possível fazer essa comunicação direta via TCP/IP para o PLC, utilizando todos os recursos contidos aí no Bookscan. Okay? Também temos a opção USB, que é menos utilizada pela distância, né? Mas também é possível remotamente utilizar o USB para fazer o controle e configuração via SOPAS. Pessoal, em relação à configuração, comunicação dos dados via BAN100, como havia comentado anteriormente, né? Então esse é o módulo que é utilizado como acessório. Via BAN100 nós conseguimos aí trabalhar com até 3 entradas analógicas, como por exemplo a velocidade de correia, via 4A20, densidade, então se eu tiver condições de fornecer a densidade de forma dinâmica pelo 4A20, é possível utilizar o canal do BAN100 e automaticamente vai informar via TCP/IP o sensor, que vai fazer todo o cálculo e entregar o resultado pronto aí, que é justamente o que interessa, que é a saída, por exemplo, de fluxo de massa. Tá? Então nós temos aí 3 opções de entrada e até 4 opções de saídas analógicas, como por exemplo volume, massa, centro de gravidade, altura de volume e densidade. Todos esses pontos a gente vai conversar mais para frente. Temos também
um outro canal direto para entradas digitais, como operação de correia, por exemplo, informar se a correia está parada ou está em movimento. Seria possível fazer essa interface com o próprio encoder. Então, utilizando o encoder, que eu tenho também um canal direto com o BookScan, é possível ter essa referência não só de velocidade dinâmica, mas também a informação se a correia está parada, para justamente parar de fazer a contabilização e medição de fluxo. Okay? Temos também as 6 opções digitais, nesse caso aí, justamente para informar condições aí de avisos de alarmes diversos, tá? Que a gente vai comentar mais para frente, como também até outras possibilidades aí, como o próprio centro de gravidade, ou dar algum sinal aí de alerta pré-configurado. Então isso a gente tem aí como condição importantíssima aí para avisos de recursos extras que o sensor possibilita. Tá? Em relação à versão LMS 111, a visão geral, da mesma forma que fizemos anteriormente, também possibilita via TCP/IP a utilização do módulo BAN100 para a mesma conversão 4 a 20. Né? Também possibilita o RS, só que nesse caso apenas o 232, para o PLC e configuração de sopas, e também o mesmo TCP/IP diretamente o supervisório lá utilizando, no caso, o PLC, e usando a interface via sopas, que pode ser utilizado também remotamente. Ou seja, a gente pode conectar próximo do sensor, um notebook, por exemplo, usando a interface do sopas para configuração, ou utilizar a própria infraestrutura e fazer essa comunicação dos sopas remotamente, tá? Via PLC, cada sala de controle. Vocês estão percebendo que a configuração é muito parecida. Então, também via BAN100 é possível aí o controle de 3 entradas e 4 saídas analógicas. Possibilita 2 entradas digitais. Nesse caso, essa versão 111, apenas 3 saídas digitais, selecionáveis em sopas. E também a entrada do encoder via pulsada, né? Ou seja, controlando a velocidade da correia e o próprio status da correia. Falando agora um pouquinho dos acessórios, pessoal. Nós temos o kit de fixação, que geralmente é fornecido junto com o sensor. Alguns me questionam, poxa, é importante esse kit, eu não posso fixar de outra forma? Logicamente é possível, só que o kit fornecido pela SICK, tanto na versão LMS 511 como na versão 111, os kits, né, na verdade são 3 acessórios encaixados um no outro, possibilitam o ajuste fino após a fixação do portal ou da estrutura de fixação. Com esses acessórios é possível fazer ajustes, né, justamente para a gente conseguir garantir aí a fixação do sensor a 90 graus em relação à correia. Então, esses acessórios são importantíssimos aí para esse ajuste fino no final da instalação. Aqui tem um exemplo aí de um típico, né, bem comum de instalação, padrão portal, né? Então, pessoal, não tem uma regra, tá? Eu vou mostrar algumas fotos, alguns cases, alguns vídeos. Então, ou seja, essa indicação de instalação não precisa seguir ao pé da letra, né? Então, ou seja, vai depender muito da instalação, dos suportes, da condição aí de cada local, de cada princípio, para a gente conseguir fixar o sensor. Porém, aí vai uma dica, né? Quanto melhor for essa instalação, melhor vai ser a performance do sensor. Então vamos pensar justamente no que ele tem a oferecer, né? Medição sem contato, vocês estão percebendo que é a grande vantagem aí de um sensor aí que praticamente não tem manutenção, né? Então, se eu consigo uma instalação com o mínimo de vibração possível, isso já vai garantir aí uma precisão excelente em termos aí de performance operacional. O local também, por exemplo, distante de pontos onde eu tenho poeira excessiva, vapores,
Então tudo isso auxilia no resultado final do sensor. Melhor performance, melhor precisão. E o típico é bem simples, né? Eu preciso garantir que o sensor fique alinhado, preferência no centro da correia, para que eu consiga fazer essa abertura do scanner de acordo com a necessidade, de acordo com o tamanho e o nível de controle que eu vou ter de cada ponta e de cada recurso que o sensor oferece. Tá? Então, esse é um exemplo básico, aí eu vou mostrar algumas fotos e alguns vídeos posteriormente. Aqui tem um destaque de alguns recursos interessantes. Então, comentamos aí de adequação ao processo. Comentei anteriormente aí sobre locais onde tem poeira, onde tem vapores, a própria vibração da correia, que reflete aí no suporte de fixação. Mas eu tenho vários recursos importantes aí dentro do LuxScan, selecionáveis e sopros, que eu posso minimizar algumas condições de processo. Tá? Então, primeiro ponto, medição de contaminação. O que seria esse recurso que está lá dentro do SOPAS e é possível ser habilitado? Todos os LMS têm sensores infrared embutidos. Então, nesse caso do LMS 511, eu tenho até 6 sensores infravermelhos posicionados na face do sensor. E esses sensores têm condições de examinar quanto o sensor está sujo, ou praticamente aí sujo, contaminado a ponto de possivelmente parar de operar. Então, são sensores que monitoram a sujidade do sensor. Se estiver habilitado, logicamente, no SOPAS, ele tem condições de avisar para o supervisório com um dos canais aí de alarme que já está na hora da preventiva do sensor. Aí eu posso até selecionar um nível de sensibilidade também na configuração. Tá? Então não é um sensor que vai parar de funcionar da noite para o dia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso através aí dos 5 ecos. Tá? Mas, de qualquer forma, é possível habilitar esse recurso e é mais uma vantagem operacional quando eu tenho lá no supervisório essa possibilidade de aviso do sensor quando ele está num ponto crítico ou ainda para alguns meses aí operacionais, mas ele já está no nível, está solicitando aí uma limpeza parcial do sensor. Além dessa medição de contaminação, pessoal, nós temos também o controle aí de filtros, apenas aí um print aí do que é possível ser feito. É possível aí colocar uma temporização nas medições aí de vazão, né? Medições aí de centro de gravidade, como altura, velocidade, cada recurso aí justamente habilitando interferências possíveis de processo. Então eu vou ter vibração, eu vou ter produtos com cores diferentes, tá? Vou ter poeira, vou ter névoa. Então, na verdade, aqui a gente tem uma característica importante. Como adequar o sensor a cada processo. Então, nós temos, além de medição de contaminação, filtros e várias compensações possíveis de serem evitadas e sopas. Então, são características que a gente precisa realmente adequar o sensor a cada processo. Falando um pouquinho sobre tecnologia 5 ecos. O que significa 5 ecos? Né? Aqui embaixo, um descritivo importante. Né? Então, para a versão 511, nós temos aí como avaliar até 5 ecos. Então, aqui uma característica, aqui um exemplo, né? O espelho, então nós temos condições aí de névoa, né? Vapores, chuva, a própria poeira no ambiente. Então, logicamente, isso pode refletir um retorno de sinal para o sensor. Tá? Uma chuva. Então, por exemplo, isso pode ser analisado. Aqui também. Então, como ele identifica o que realmente importa, que é o produto transportado, e não sofra essa interferência de outros elementos no meio do caminho. É justamente o 5 eco. Tá? Então, na verdade, é o que ele destaca aqui embaixo. Né? Se o busca detectar vários ecos, somente o último eco será usado para cálculo de distância. Ou seja, se ele perceber esse, por exemplo, vai ser filtrado, logicamente não vai ser considerado, porque vai pegar o último eco de retorno. Tá?
Então isso é feito de forma dinâmica, tá? Não precisa ser logicamente configurado, tá? E está pronto para uso. Tá? São condições que podem ser encontradas em qualquer processo hoje em dia. Tá? Falando um pouquinho sobre recursos extras, né, que eu havia comentado lá no início da apresentação, então são recursos importantes que a gente pode destacar aí: medição de altura de massa. Tá? Aqui são dois exemplos de configuração diferentes, que podem ser habilitadas facilmente via sopas, vai depender também de cada particularidade do processo. Eu posso, por exemplo, deixar via ponto central, então é um tipo aí de diagnóstico, né? E eu posso deixar como referência a menor distância em relação ao book-scan. Então, no caso, seria a maior altura da massa. Né? Então, logicamente, isso vai depender de cada processo e de cada performance. Tá? Então, isso pode ser mudado a qualquer momento também. Mas, enfim, o que seria esse controle de altura de massa? Vamos pensar aí num ponto crítico hoje em dia, que é controle de vida útil da esteira transportadora. Tá? Ou seja, a esteira tem um custo elevado. Todas as esteiras, logicamente, isso depende de tamanho, de espessura, de comprimento. As correias hoje em dia são caríssimas, né? Então a gente pode destacar como esse recurso, um dos recursos mais importantes aí do Bookscan, ele consegue monitorar o quanto a gente está carregando a correia. Então, ou seja, se eu estou exagerando no processo de fornecimento de material, eu posso, ao longo do tempo, estar desgastando a minha correia, desgastando os roletes, e eu posso perder essa correia em menos tempo do que havia previsto no início do projeto. Né? Então, ou seja, eu posso estar ganhando em termos de performance ali, carregando mais produto, o processo está mais rápido, porém eu vou perder a correia um tempo mais rápido também. Então, o que é melhor? Né? Então, colocar uma balança e, logicamente, mensurar aí qual que é o meu limite de carregamento, qual que é a minha altura máxima de carregamento, e assim otimizar a carga da correia, detectar também objetos grandes, então por que não? Né? Então, se eu tiver um objeto estranho, acima do limite que foi pré-definido para aquele processo, ele também pode avisar o supervisório como um alarme e daí tomar uma ação, ou parar a correia por segurança, ou dar um alarme apenas aí para aviso de indicação. Né? Outro ponto também, evitar colisões com instalação acima da correia. Né? Isso é também um recurso que também a gente consegue monitorar pela medição de altura de massa. Esse é um outro ponto importante, que é a medição do centro de gravidade, tá? Que é um recurso similar ao anterior, porém, nesse caso, aí ele está calculando o centro de gravidade da massa. Tá? Também tem o objetivo de fazer o controle aí de vida útil de correia, evitar perda de produto a granel. Então, logicamente, se o centro de gravidade está deslocado, como no exemplo, em algum momento eu vou ter perda de produto e vou tornar o processo não tão eficiente. Tá? Então, eu já tenho condições de controlar pelo centro de gravidade e tem informação analógica desse modo de controle em tempo real. De novo, pessoal, reduzir o desgaste de correias e dos rolês. Mais um recurso interessante, né, que é o monitoramento de borda de massa e borda de correia. E também são os dois recursos os mais importantes aí dos sensores. Né? Destaque primeiramente aí o controle de borda de massa, que é esse exemplo do lado esquerdo. Né? Eu consigo virtualmente editar duas áreas, lado esquerdo, lado direito da correia. Se porventura a massa invadir uma dessas duas áreas pré-definidas, eu também teria o controle de alarmes sendo enviados aí no supervisório e com meses aí, né, semanas de antecedência, eu posso tomar uma ação preventiva. Tá? Então esse deslocamento está ocorrendo devido ao carregamento ou está ocorrendo devido ao próprio desgaste dos roletes ou da própria correia. Né? Então, ou seja, esse deslocamento não é normal. Tá? O ideal seria estar centralizado, como no exemplo do lado direito. Vou ter uma longevidade da correia, dos roletes, da estrutura como um todo da correia muito melhor.
Esse outro exemplo do lado direito, pessoal, já saindo um pouquinho da massa em si, do produto transportado, eu tenho condições de monitorar, nesse caso, a própria correia. Tá? Então, sabemos de alguns relatos também de acidentes, de problemas com a própria posição da correia. Então, ao longo do tempo, a correia começa a se deslocar para um dos lados. Isso também depende de cada estrutura, mas é um fenômeno comum. Tá? Então, geralmente, em geral, é possível colocar outros sensores também ao longo da correia como um todo, né? Mas, no caso do BookScan, ele já pode pontualmente analisar, através dessa área também pré-editada, considerando o próprio deslocamento natural, vibração do sistema. Se caso aí o deslocamento for excessivo, invadindo a minha área de segurança, eu também vou ter um aviso, de novo, com semanas, meses de antecedência, podendo aí tomar uma ação antes do pior, que é perder minha correia transportadora. Os benefícios: otimizar carga, né, de correia, evitar perda de material granel, detectar o mau funcionamento e reduzir o desgaste da correia e dos roletes. Falando um pouquinho aqui de função, né, de compensação, é justamente o trabalho da curva dos sensores, né, tanto na versão 15.11 como na versão 111. Aqui tem um exemplo bem simples, fácil de entender, né. O que a gente tem para destacar é um ponto importante, né. Então, um scanner, uma medição sem contato. Então, para cada característica de produto, ele vai ter sua particularidade. Aqui tem um exemplo de toras de madeira, de cavaco de madeira, né. Então, como que eu faço aí para medir de forma correta, sabendo que as características dos produtos, aqui no caso, são diferentes? Então, medir o volume de uma tora maciça, eu vou ter um resultado. Medir o volume do cavaco de madeira, eu vou ter um outro resultado. Então, os volumes são diferentes, que é o que está destacando aqui embaixo. Como o scanner ele vai criar um contorno superficial, como que eu posso compensar, como que eu posso corrigir isso, criar um fator de correção, sabendo que aqui no meio eu tenho ar, camadas de ar, pelo próprio formato aí do cavaco. Então tem justamente um recurso, que é justamente através da curva de compensação. Então a gente vai deixar praticamente na curva de trabalho os volumes iguais. Então para cada característica de produto eu vou ter uma curva diferente. Então, eu vou ter uma curva para cavaco, vou ter uma curva para areia, vou ter uma curva para cimento e assim por diante. Né? Então essa é a parte mais importante que eu queria destacar. Muitos dizem que uma curva aberta, né? Então, se você tem condições de digitar curva de trabalho, melhor vai ser a performance do equipamento, melhor vai ser o resultado dinâmico e operacional. E aqui tem uma tela, justamente uma tela print aí dos sopas, né? Que a gente consegue trabalhar através das edições aí dos pontos de curva. Nesse exemplo nós temos 7 pontos abertos, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aqui do lado a curva sendo dimensionada de forma dinâmica. Então, exemplo, é mais um recurso importante, que já está pronto dentro do sensor, ou seja, já foi desenvolvido para isso. É simples de ser feito, não preciso fazer fora, por exemplo, no computador, no Excel, sendo que eu já tenho todo esse recurso de tratamento de informações dentro do SOPAS. Tá? Só que um exemplo, pessoal. Vamos imaginar a condição anterior, né, de cavaco ou de qualquer outro produto. Eu tenho como coletar essas amostras, né, de medição, ou seja, o equipamento está instalado, medindo de forma dinâmica o produto na correia, e eu estou fazendo coleta de informações, ou seja, estou medindo com o sensor nessa tela de medição de curva. Então, logicamente, para cada coleta eu vou definir um tempo, então vamos supor aí alguns minutos, alguns segundos, vai depender de cada trabalho a ser realizado. Então, vou fazer a coleta no primeiro ponto, através aí do start. Ele vai coletar e vai registrar os valores. Então, esse lado em cinza, eu não tenho como editar. Já esse lado, justamente o valor de referência, de volume, eu consigo editar os valores. Tá?
Eu vou fazer a segunda coleta, também no mesmo tempo, se possível. Terceira, quarta, da mesma forma. Tá? Lembrando que qual a melhor curva de trabalho? Seria justamente naquelas características, sendo possível, logicamente, em cada processo, trabalhar com variações de carga baixa, carga média e carga alta. Se eu tiver condições de fazer isso no meu processo, eu vou ter uma curva ideal. Lembra da precisão, né, que eu comentei anteriormente? Quanto melhor for a minha instalação e melhor for o meu trabalho inicial de levantamento dessa curva, melhor vai ser, logicamente, o meu resultado em termos de performance e de precisão. Né? Lembrando que, logicamente, que todos os sensores já vêm com uma curva pré-definida de fábrica, tá? E sabemos que para cada perfil aí de produto a gente vai ter maior necessidade ou menor necessidade de trabalho nessa curva. Tá? Mas o importante é ter essa curva e essa acessibilidade que mostra quanto a gente consegue refinar aí o princípio de funcionamento do sensor através desse recurso. Né? Agora um detalhe importante, pessoal, como dar referência, né, desse volume. Tá? Geralmente aí nas instalações nós temos balanças dinâmicas, né, que geralmente estão operando com desvios. Né? Então dificilmente a gente consegue pegar referência numa balança, sendo que se ela tiver com desvio, eu vou estar imputando um dado no MuxScan, um desvio da balança, e não vou ter um resultado tão bom. Né? Então a melhor forma aí comparativa é pelo balanço de massa. A melhor forma para você trabalhar nessa curva é através do balanço de massa. Pessoal, seguindo nessa configuração de curvas, né, eu tenho mais algumas aplicações específicas, como nesses exemplos, nessas imagens, né, aplicações onde exigem calibrações específicas aí de transportadores. Ou seja, não são mais simplesmente as correias convencionais, né, lisas, onde simplesmente eu faço um pitching inicial e ela já aceita ali como zero. Né? Nesse caso, eu não tenho uma estrutura lisa. Nesse primeiro exemplo, eu tenho um transportador de caçambas, ou seja, estou transportando minério, por exemplo, e as pedras estão acomodadas aí dentro de caçambas, que tem seu tamanho, tem seu formato, e como fazer essa medição com esse movimento de caçambas em tempo real. Ou seja, eu quero medir o produto e não a caçamba. Da mesma forma, esse raspador, né? Ou seja, tem vários tipos, vários formatos, tem as correntes raspadoras, tem as estruturas de correias com chapas de carregamento vertical, né? Inclinado. Então, ou seja, eu quero medir o produto que está em cima, né? Não quero medir a estrutura. Como eu faço isso com o Buxcan? Eu tenho condições de desconsiderar essa estrutura e medir apenas o produto? Sim. É um ponto importante que eu gostaria de destaque, que é bem simples e bem fácil de fazer. Né? Então, nesse exemplo, pessoal, eu tenho o Buxcan instalado aí na lateral da correia, tá? E como exemplo estrutural tem essas partes vermelhas. São destaque, que são fixas, tá? Estrutural da correia transportadora, da caçamba, dependendo de cada exemplo. Mas o que me interessa é medir apenas o que está aqui no caso na cor preta, né? Que é o volume. Esses 3 pontos aqui em destaque. Como fazer para medir esses volumes e não medir a estrutura que está em vermelho, no caso, no exemplo? Né? Aqui tem um ponto importante, né? Como as peças verticais, nesse exemplo em vermelho, elas se repetem continuamente, mesmo que elas tenham pequenas diferenças de tamanhos entre elas, pensando aí num ciclo contínuo, né, um ciclo do sistema de transporte, elas criam um deslocamento constante, que pode ser compensado aí pela função de compensação do sensor. Então, ou seja, mesmo que tenham diferenças de tamanhos e formatos, como um todo, pensando aí no ciclo da correia como um todo, pode ser compensado. De que forma? Então, voltando aí no mesmo exemplo, né, só que nesse caso aí, sem produto. É justamente a condicional inicial que a gente precisa.
Logicamente, eu vou forçar um ciclo com velocidade controlada, constante, né? Eu vou forçar esse movimento. Lembra da calibração da correia convencional? Eu também teria que fazer o teaching com a correia em movimento, só que no caso da correia tradicional para operacional quando em movimento. Porque geralmente quando ela está estática, ela se acomoda e eu não vou ter o contorno ideal. Nesse caso, eu já estou tendo uma necessidade não só da questão do zero, que seria esse ponto verde, né, como um todo, mas também compensar estruturalmente aí cada parte em vermelho aqui como um todo. Tá? Então vou criar uma velocidade constante, vou fazer um movimento forçado da correia sem produto e vou fazer com que o equipamento leia tudo isso. Tá? É justamente esse exemplo de cima. Ele está fazendo a mesma coleta da curva que havíamos conversado anteriormente. Ele está fazendo a mesma coleta em tempos controlados, ou seja, vou deixar lá tanto tempo, coleta 1. Mesmo tempo, coleta 2. Mesmo tempo, coleta 3. Quantas forem necessárias. Para cada ponto de coleta, eu vou ter o resultado aqui da média da área medida. Se a gente considerar cada ponto de coleta e fazer a média, nesse caso foram 13, né? Considerar o cálculo de média de cada ponto medido, né? Nós temos condições de ter um fator possível de ser editado. Né? Então, se a gente levar em consideração a média estrutural, eu posso considerar como calculado uma única linha em vermelho, como se ela tivesse espalhada aí no meu contorno. Ou seja, tenho a média calculada, vou pegar esse valor calculado manualmente e vou jogar lá na curva, que é justamente a curva de compensação. Só que um detalhe, eu vou jogar esse valor calculado com fator negativo. Por que negativo, pessoal? Porque eu quero desconsiderar isso quando estiver em operação com o produto em cima. Tá? Então vai ser justamente aí um processo usando uma analogia simples, né? Usando analogia com uma balança. Né? Uma balança aí, eu coloco um prato e vou fazer a tara. Né? Então, ou seja, eu vou fazer a tara com esse prato. Exatamente a mesma coisa. Então, ou seja, ele vai desconsiderar toda essa estrutura previamente calculada em termos de área e ele vai deslocar a curva naturalmente, como vocês estão observando no exemplo. Tá? Então, tudo que vier de produto, subsequentemente, ele vai medir apenas o produto, que ele já está desconsiderando como um todo toda a área medida. Ok? Falando um pouquinho aqui sobre aplicações, alguns exemplos, tá? Eles são aí, por exemplo, de mineração, né, escavação. Vocês estão vendo aqui, independente da altura, é possível ser ajustado o ângulo de abertura do scanner, independente da luz solar, ele funciona muito bem. Mais um exemplo aí de aplicações de mineração, tá? Lembrando aí do suporte, né? Então não existe uma regra, né? Não preciso necessariamente criar um portal. Se eu tiver condições de criar lateralmente um único ponto, centralizando o sensor na correia, eu consigo fazer suportes diferentes, né? Olha esse exemplo também. Vai depender de cada estrutura, de cada criatividade aí na instalação, né? Conseguindo aí um suporte eficiente em termos aí de estrutura, eu vou ter meu resultado também muito bom do sensor. Vou mostrar alguns vídeos, pessoal, para mostrar para vocês algumas características importantes aqui de aplicações feitas aqui no Brasil. Né? Então aqui é minério, pessoal, e caso de uma empresa de cimento, né? Estão observando aí que as características de material, né? Então são pedras irregulares. Então, logicamente a gente pode considerar espaços de ar no meio do produto. Mesmo assim, o resultado da curva default do sensor foi excelente nesse caso, né? Mas aí com o recurso inerente aí da curva de compensação, nós fizemos questão aí de melhorar a curva de trabalho do sensor e conseguimos aí resultados em torno de 1% para essa aplicação. Tá?
Nós estamos observando o ambiente bem crítico, né, de poeira, condições que são realmente importantes aí, que são realmente comuns em diversas aplicações. Esse outro vídeo mostra que é um material mais processado, também uma cimenteira, e trabalho aí nos sopas, né, onde a gente consegue configurar não só a curva e visualização aí da nuvem de pontos em tempo real, tá? Então, contorno aí da curva de esteira, a nuvem de pontos em tempo real, o que está acontecendo em tempo real. Então, ou seja, não serve apenas para a configuração, mas também para verificação de performance, de leitura e também acompanhamento do resultado em tempo real. Então, aqui do lado a gente tem condições de visualizar as medições de massa, de volume, a somatória de massa e de volume, centro de gravidade, velocidade da correia, densidade, entre outros. Tá? Também conseguimos, deixa eu dar um pause aqui, né? Conseguimos visualizar também as saídas de alarme, quantas vezes elas foram acionadas, e fica registrado. Aqui do lado, da mesma forma, opa, perdão, e conseguimos também um resultado importante também no quesito de diagnóstico aí em tempo real utilizando o SOAP. Um exemplo do encoder de operação, bem simples. E mais uma vez aí uma visualização da cara do SOAP. Okay? Mais alguns exemplos. Olha a estrutura de fixação, pessoal. Portal pequeno, simples, distância mais próxima aí da correia. Nesse caso aqui é uma empresa de fertilizantes, já produto final. Vocês já estão percebendo as diferenças de produtos e a real necessidade de adequação aí de curvas de trabalho. Tá? Pode existir pequenas variações, mas são possíveis aí de ajustes. Né? Então, nesse exemplo, eu também destaco aí a questão da varredura dos dados e também a coleta aí dos pontos de curva. Isso eu consigo mostrar para vocês aqui, aqui, pessoal. Estão sendo feitas 4 coletas, já 4 pontos coletados, uma curva linear. Então, é bem simples de fazer, em poucos minutos aí é possível ajustar a curva e acompanhar o resultado de variação em tempo real. Ou seja, a curva foi alterada, o resultado de volume, de massa, é alterado também de forma instantânea. Esse aqui é um outro exemplo de aplicação para grãos, né? Então pode ser soja, como no vídeo, milho, entre outros. Né? De novo o suporte. Né? Nesse caso teve uma necessidade de ter esse formato pelo telhado aqui da correia. Né? A capa aí de cobertura exigiu esse formato. De novo, não tem uma regra, uma necessidade específica aí de padrão de altura e até mesmo suporte. Então isso vai depender de cada condição, de cada processo. E logo abaixo, novamente aí o encoder como exemplo final. Okay? Finalizando aí mais alguns exemplos, né, em relação a aplicações como, por exemplo, areia, açúcar, o próprio cavaco, né, que já comentamos anteriormente. Então ele se adapta a qualquer produto. Né? Destaque importante. Pessoal, finalizamos a apresentação. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que todos aí tenham gostado da apresentação. Um abraço a todos.